Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica virtual. Vocês sabem que hoje, quinta-feira, 16 de julho, é dia de EBV. E como a gente comentou no encontro passado, nós hoje vamos fazer uma introdução aos livros proféticos. Vencemos a primeira etapa, o primeiro semestre, e vamos começar agora a trabalhar no segundo semestre o panorama bíblico. E como sabemos, esse panorama bíblico do segundo semestre pega o estudo de todos os profetas do Antigo Testamento. Vamos lá, espero que você esteja empolgado, tenho certeza que as avaliações foram boas, inclusive as avaliações, aqueles que fizeram as avaliações receberão aí um brinde por participarem com a gente aqui da EBV. Gente, antes de tudo, vamos orar, pedir ao Senhor que nos conduza nesse estudo e nesses momentos. Pai Santo, Pai amado, Deus, que o ensino da Tua Palavra possa alegrar o nosso coração e nos tornar cada vez mais aptos para exercer a boa obra aqui na terra. Perdoa os nossos pecados, nos faz enxergar através das Escrituras aquilo que Tu queres moldar em nosso ser. Que possamos sair edificados desse encontro de hoje, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós entramos agora numa fase do estudo panorâmico que trata especificamente de profetas que são várias vezes citados ou pela cultura popular ou mesmo pelos escritores bíblicos do Novo Testamento. E existe sempre uma mística muito grande em torno dos profetas, por conta da capacidade que eles possuem ou de descrever, né? A capacidade de descrever eventos que iam acontecer de uma maneira tão precisa, tão correta. E ainda existe toda uma mística ao redor de algumas profecias que não foram cumpridas e que dia após dia nós vemos serem objeto de especulação, de estudo, de correlações. Então, dentro desse estudo para a introdução aos profetas, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, dentro desse arcabouço de livros que nós vamos começar a estudar aqui, é o que é um profeta. O que é um profeta dentro da realidade contextual do Antigo Testamento? O que é que o profeta fazia? Para que serviço ou missão ele era destacado? Esse é um tipo de pergunta que a gente não pode se furtar de fazer, porque isso vai, inclusive, afetar a forma como a gente enxerga as coisas ainda hoje. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, ou pelo menos ter uma citação de alguma profecia que foi feita no tempo presente. E nós vamos ver como essas profecias aconteciam no Antigo Testamento e como elas se tornaram, inclusive, autoridade canônica dentro das Escrituras, né? Autoridade real. Então, o que é um profeta? Um profeta, na verdade, de acordo com o estudo bíblico, né, e de acordo com as descrições bíblicas, é um tipo de porta-voz ou embaixador. Ele porta uma mensagem, ele representa alguém e entrega essa mensagem, transmite essa mensagem. Então, a figura do profeta no Antigo Testamento traz a lume exatamente esse ofício de porta-voz de Deus. É ele que comunica às pessoas a mensagem que Deus quer entregar. No primeiro momento aos reis, é isso que nós vamos ver quando nós estudarmos as duas divisões das profecias dentro da história de Israel, né, dentro do contexto pré-clássico e depois clássico. O clássico é esse que a gente está estudando agora, ou seja, dos profetas puramente escritores que registraram as suas profecias em livro, mas também de profetas que precederam esses que a gente conceitua como profetas clássicos. Então eles são porta-vozes, eles são portadores do programa divino, ou seja, das ações, dos planos que Deus quer executar e comunica ao povo, faz o povo saber que ele vai dar fim ou iniciar ou completar alguma
coisa. Diferentemente dos sacerdotes, que faziam e executavam um serviço regular, porque nós vamos discutir aqui, inclusive, que os sacerdotes faziam parte do ensino regular do povo. Cabia a eles também esse ofício de doutrinar, de ensinar. Mas os profetas, eles eram chamados dentro de contextos emergenciais. Quando esse ensino regular, inclusive, era prescindido, ou seja, ele era negligenciado, Deus levantava alguém para poder ser o seu porta-voz, o seu mensageiro. Então existe já uma diferença preliminar dentro do ofício do profeta e do sacerdote. Óbvio que alguns dos profetas acabaram acumulando esse ofício. A gente vai ver isso na figura de Samuel. Samuel foi um profeta, ele inclusive foi um juiz e ele também era um sacerdote. Nós vemos algo parecido junto com Moisés, que liderava o povo, mas também ensinava a lei. Então, algumas personagens do Antigo Testamento acabaram acumulando essas funções. Né? Isso dentro do período aí que a gente chama de pré-clássico. Então vamos lá. As profecias no Antigo Oriente Médio, elas não eram exclusivas do povo de Israel. Os povos nas redondezas, os neo-assírios, os próprios babilônicos, eles possuíam um sistema sacerdotal que trabalhava com profecias. Essas profecias, geralmente, elas tinham a ver com fatos específicos em relação ao rei, a uma vitória militar, a construção de uma cidade, a travessia de um rio, de uma peregrinação. E isso também acontecia, de certa forma, com Israel no período que a gente chama de pré-clássico. Em geral, esse período que a gente chama de pré-clássico, ele tinha como receptor o rei, não o povo em geral, e era uma atividade ritual específica, militar ou de construções. E nós vemos a profecia pré-clássica sendo desenvolvida dentro, no âmbito de Israel, com algumas personagens. Moisés, Débora, que foi uma juíza também, e que liderou o povo, é um exemplo, e o próprio Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 3. Então, esse período, que a gente chama de pré-clássico, ele inicia, aí propriamente dito, com a figura de Moisés. Moisés é considerado um profeta, tanto que se você for ler o capítulo 18 de Deuteronômio, ele diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E nós, inclusive, apontamos esse profeta para o próprio Jesus, sendo, inclusive, o aperfeiçoador do sistema que foi instituído por Moisés. Moisés, Débora e Samuel, portanto, atuam no período pré-monárquico. Então, dentro desse período pré-monárquico, a figura do profeta, ou a figura daquele que era o mensageiro, o mediador de Deus com os homens, eles acumulavam duas funções. Ele era porta-voz, ele portava a mensagem, mas ele também liderava o povo. Ele não apenas transmitia a mensagem, como ele era o líder desse povo. Isso muda. Quando a gente estuda lá 1 Samuel, a gente vai ver que o povo agora pede um rei. E o povo quer mudar de uma teocracia para uma monarquia. Dentro dessa transição, nós vemos inclusive o próprio Samuel agindo ainda como um profeta, mas ainda permanecendo características do período pré-clássico. Ou seja, Samuel agora ele deixa de ser, de fato, um líder civil. Ele é profeta ainda, mas ele deixa agora de acumular essa liderança civil, esse governo civil, e passa a aconselhar os reis. Tanto que ele unge Saul e ele unge Davi também. Mas agora, em lugar dele ser o líder da nação, inclusive dentro do âmbito civil, ele agora passa a ser um conselheiro do rei. Ele é o mensageiro de Deus, ele é o porta-voz, ele é o representante de Deus, mas ele agora dirige os seus ensinamentos e os seus oráculos para o rei e não para o povo. Percebe que existe alguma semelhança aí com as práticas, inclusive proféticas do Antigo Oriente. E nós vemos outros exemplos que são trazidos dentro dos livros históricos. E essa é uma outra característica, né? Existe uma outra subdivisão que geralmente os comentaristas adotam, que é em relação aos profetas escritores e os profetas da palavra. Como assim? Os profetas da palavra são aqueles que não possuem autógrafos, ou seja, eles não fizeram ou escreveram livros. As suas histórias são contadas
no curso dos livros históricos. Lembre que, embora a Samuel seja atribuída a autoria dos livros que levam seu nome, o livro de Samuel não é um livro profético, do ponto de vista teológico, prático, né, como a gente classifica esses outros livros proféticos. Por quê? Embora ele traga, dentro da sua narrativa, alguns aspectos proféticos, em sua maioria, a ideia é narrar como Deus fez aliança com Davi e instituiu a dinastia de Davi como uma dinastia que reinaria para sempre. Então ele narra um período da história de Israel. Então, boa parte do seu conteúdo é exatamente para isso, para explicar a história do povo de Israel e a ascensão de Davi ao trono. Então, eles não possuem livros específicos sobre as profecias que eles colocam, né? Então, alguns desses profetas, né, a gente sai aqui dentro do período pré-clássico, acompanhe comigo, eu tenho uma subdivisão. Que é o período pré-monárquico, que antecede a monarquia, Moisés, Débora e o próprio Samuel. Eu tenho também agora, dentro do período pré-clássico, o período monárquico. No primeiro aqui, que ele é pré-monárquico, os profetas, além de serem mensageiros de Deus, eles exerciam a liderança. No período monárquico, eles deixam a liderança civil e passam a ser conselheiros, mas a mensagem deles é ainda voltada para um receptor especial, que é o rei, né? E em relação a coisas específicas. Então, hoje eu posso citar aqui Samuel, Natã, Gade, Azarias, o próprio Elias, quando a gente encontra o relato dele em relação a Acabe, perceba que ele não é conselheiro do ponto de vista de um vizir tradicional, ou seja, aquele conselheiro que é amigo do rei. Mas ele é o oráculo de Deus para mostrar que Acabe estava errado. Então, embora ele tenha um quê de profeta, ele é profeta, tanto que a gente comentou quando a gente estudou Elias, no primeiro livro dos Reis, que ali se inicia de fato o ofício do profeta. Se antes nós tínhamos esse ofício disperso, né, Deus levantando essas pessoas dispersas, nós temos ali em Elias o nascimento da escola dos profetas, né? Então, o ofício profético, digamos assim, ele passou a ser um ofício propriamente dito ali com Elias. Mas Elias não deixou registros das suas profecias, né? A história dele é contada. Então, dentro dessa classificação de período pré-clássico, nós temos também o que os comentaristas bíblicos gostam de chamar de profetas da palavra, ou seja, era apenas a tradição oral, eles apenas falavam, não existia registro histórico daquilo que eles falavam. Eu citei aqui alguns para vocês, né? Tendo aí Eliseu e Elias sendo um dos expoentes também desse período monárquico. Fato é, gente, que ainda que eu coloque, né, dentro dessa característica aqui, que houve, né, um período pré-clássico dentro do período monárquico, é verdade que alguns profetas já começaram a surgir no final já da monarquia, né, ou a partir do momento da divisão da monarquia. Nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, Oséias, a ideia do profeta Oséias, né? A ideia do profeta Oséias não, o período que geralmente é atribuído à vinda do profeta Oséias é um período ainda monárquico, né? Sob Jeroboão II do reino de Israel, Então, o que acontece? Nós temos aqui uma classificação que ajuda dentro do escopo sistemático do nosso estudo sobre os profetas, mas o que eu quero dizer é que essa divisão também de profetas da palavra e da escrita também é possível, né? E a ideia aqui dessa classificação do período pré-clássico é mostrar que os profetas não possuíam livros autorais ainda. O seu ofício, na verdade, era descrito, era incorporado à narrativa histórica dos livros, tá certo? Então nós temos alguns exemplos, né? Eu falei para vocês aí de que Oséias, por exemplo, né? Ele ainda estava no período monárquico, e alguns outros também. A gente quando estudou, a gente viu que Isaías ainda existia no período de Uzias. Nós vimos de Ezequias também,
Nós vemos que os profetas eles atuaram também, mas aí entra já uma outra classificação. Embora o período monárquico inicial nós não temos os profetas clássicos, nós temos aí os profetas pré-clássicos, a monarquia, dentro do período da monarquia, se desenvolve o classicismo dos profetas. Exatamente que sobre eles é que a gente vai discutir um pouco hoje, né, esses profetas clássicos. Então, como eu falei para vocês, o início, né, provavelmente ali dentro do... Isso, e tem que deixar claro, tá, gente, que os profetas, eles agiam, mas geralmente agiam em reinos diferentes, né? Lembra que houve a divisão do reino, né? Samuel ainda foi um profeta do Reino Unido, mas nós temos, a partir da divisão do reino, profetas atuando tanto no norte, que é Israel, quanto no sul, que era em Judá. Então nós vamos ver aí, ó, Obadias, por exemplo, ele atuou dentro do período ali de Jeorão, de Acasias, né? Isso é considerado o período da atuação de Obadias. No povo de Judá, nós tivemos, como eu falei aqui, Eliseu e Elias, né? Jeroboão II em Israel, Jonas, Amós, Oséias, Joel já foi em Judá, Isaías também, tudo isso no período monárquico, né? Ou que a gente chama de pré-exílico. Quando a gente entra no período clássico, a gente vai chegar nessa ideia de profetas pré-exílio e pós-exílio. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso é importante. Porque a mensagem, gente, vai mudar também. Lembre que, embora a revelação de Deus ela esteja completa hoje, ela foi progressiva. E os profetas falavam sobre coisas que eram pertinentes àquela época. Então, a gente não pode simplesmente olhar para os livros proféticos hoje e apenas procurar ou deixar para trás o contexto em que eles foram escritos e os princípios que podem ser extraídos a partir desses contextos. Então, Amós e Oséias foram os primeiros exemplos no norte e Miqueias e Isaías no sul. A maioria das profecias agora, veja como tem uma mudança drástica, é voltada para o povo e eram críticas socioespirituais. Por exemplo, mensagem de exílio e destruição, atingindo todo o povo. A mensagem agora ela deixa de ser direcionada a um receptor e passa a ter vários receptores. E isso é um contraste grande também com as profecias do Antigo Oriente, né, de outros povos. Porque, em geral, apenas os líderes, os reis, recebiam esse tipo de profecia. E nós vemos que essa literatura é tão profunda dentro do povo de Israel, porque ela está baseada na ideia de um Deus soberano. Nenhum dos outros deuses a quem se atribuía as previsões que esses profetas desses povos faziam, tinha condições, por exemplo, de fazer um plano escatológico. O que é um plano escatológico? É um plano de início e de fim. Escatos significa a doutrina das últimas coisas, né? Então, os últimos dias. Geralmente, essas profecias, ou todas essas profecias, atuavam naquele momento. No caso dos profetas de Israel, agora no período clássico, nós passamos a ter profecias que começam a traçar o plano divino na história. Ou seja, uma marcante diferença entre as profecias do Antigo Oriente de deuses pagãos. E a gente pode ver isso. Eu queria ler com vocês aqui só um exemplo. Olha aí, o galo voltou a cantar. Acho que vocês estavam sentindo falta dele, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí em Isaías 46, versos 9 a 11. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Isaías 46, versos 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota ao homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Percebe que agora, dentro do período clássico, nós temos, na verdade, uma trama sendo tecida. E essa trama se calca exatamente na concepção de um Deus soberano que está no controle da história, diferentemente dos povos pagãos. E dentro dessa profecia clássica,
que nós temos todos esses profetas, né? Nós temos a divisão dos profetas maiores e dos profetas menores. É bom lembrar que os profetas maiores, gente, tem a ver realmente com a quantidade de capítulos, tá? E os profetas menores necessariamente, né, com essa quantidade de capítulos menor. E por isso que você não vai achar, por exemplo, todos os profetas, os maiores e os menores, na ordem cronológica. Dentro desses subgrupos, tentou-se fazer ou dar uma ideia de cronologia. Mas lembrem que nem sempre aquele profeta que falava num determinado reino falava no outro também, embora eles fossem contemporâneos. Então, às vezes, a mensagem para um reino é diferente do que para outro. Dentro do estudo da profecia clássica, nós temos um aspecto que é a literatura apocalíptica, ou escatológica, como eu falei para vocês aqui. E essa literatura escatológica, essas descrições escatológicas e apocalípticas, elas estão cheias de simbolismos, algumas visões, alguns sonhos, alguns enigmas, que inclusive até hoje são abordados. Mas o que a gente precisa deixar claro é que a visão em si não é a mensagem, mas a ocasião para a mensagem. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder entender o que é isso. Poxa, como assim? A visão não é a mensagem, mas é a ocasião para a mensagem. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Zacarias. Veja aí, o penúltimo livro da Bíblia, Zacarias capítulo 1, versos 8 a 11. Olha aí o que ele diz. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, esses são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Qual é a ideia aqui? Isaías teve uma visão, né, mas a mensagem que estava sendo trazida aqui através dessa visão de Zacarias era que Deus se interessava por Israel. Ele estava zelando por Israel. Olha os versos seguintes. E então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo, que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Ou seja, a ideia aqui era que Deus se preocupava com o povo. A visão que Zacarias estava tendo era, em suma, em resumo, a extração de que Deus estava preocupado com o povo. E a gente poderia pensar, poxa, o que é que tem a ver essas murtas e esse cavaleiro, né? Isso quer dizer que a gente deveria, ou que Israel esperasse que das murtas, né, pudessem passar cavaleiros? Não, essa era a ocasião para a mensagem. A mensagem em si era que Deus estava preocupado com o povo. Então, entender a mensagem, eu até estou parafraseando aqui um comentário bíblico que eu usei para a gente conversar hoje, né, para preparar esse momento. Parafraseando esse comentário, entender a mensagem não requer a interpretação de todos os detalhes da visão, nem o entendimento da ordem cronológica dos acontecimentos. As características da visão são secundárias, elas não constituem a mensagem. Por que a gente fala sobre isso? Quando a gente for avançando sobre cada livro especificamente, nós vamos ver que existem mensagens que são cifradas que trazem alguns elementos simbólicos que, embora ajudem ou que estejam na visão do profeta, não representam, na verdade, a própria mensagem. Ou se representam, o autor não deixou claro e, portanto, não cabe a nós fazer interpretações ou conjecturas. Por quê? Porque, como não foi revelado, não se trata de uma revelação inspirada. Tá bom? Então, a literatura apocalíptica dentro dos livros proféticos tem também essa
característica. E isso é importante quando a gente estuda para que a gente não seja tomado por um descuido, né, ou seja distraído por conta de coisas que a Bíblia não fala e que acabam por, na verdade, tirar o nosso foco. Gente, então, recapitulando, né, nós definimos o que é um profeta, nós começamos a dizer como as profecias no Antigo Oriente estavam dispostas, voltamos para Israel, falamos do período pré-clássico, falamos agora do período clássico, falamos que dentro do período clássico existe, dentro da descrição ou na narrativa dos profetas, uma literatura apocalíptica, né, e como essa literatura apocalíptica deve ser encarada dentro do próprio contexto e sempre delimitada pela própria explicação que o profeta faz, e quando não trazer ou não fazer conjecturas que porventura possam deturpar a mensagem principal. Então agora nós vamos para as funções que os profetas adotavam. E todos esses profetas clássicos, em algum momento, em algum termo, exerciam uma função em detrimento da outra, ou exercia com mais frequência uma função em detrimento da outra. Por que eu estou falando isso? Quais são as funções? Uma a gente já comentou quando a gente falou qual era a definição de profeta. Porta-voz. Agiam principalmente em tempos de crise. Elias e o culto de Baal, por exemplo. Crises políticas, quando apareciam iminentemente povos para dominar Israel, né, os assírios e os babilônicos. Ou crises de identidade, como aconteceu no período pós-exílico, em que o povo achava que não era mais o povo de Deus, porque estava desolado, tinha sido massacrado e desterrado da sua parentela. Eles são também chamados de videntes, né, a partir do momento que revelam coisas. Mas nós vamos discutir no final que essa palavra vidente está muito distante do conceito atual de que nós conhecemos de vidência, né? Embora no Novo Testamento nós tenhamos a figura daquele que diz o que vai acontecer, né? Mas existe uma diferença bem interessante que a gente vai discutir no final. Professor da lei e da justiça, que apesar de ser uma função dos sacerdotes, eu queria até que a gente fosse ler lá em Levítico capítulo 10, verso 11, deixa eu colocar aqui, embora fosse, como eu já comentei com vocês aqui, dos sacerdotes, essa função de ensinar, olha lá, Levítico capítulo 10, verso 11, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Acontece que nem sempre isso ia bem, e aí o que acontece? Acabava que os profetas, por agirem de maneira emergencial, adotavam também o ensino. Vamos lá para Ezequiel 22, 26. Diz assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então eles ensinam também. É como se Deus, vendo a degradação e a depravação do seu povo, enviasse alguém, porque a situação já estava fora de controle, e precisava alguém para chamar o povo ao arrependimento novamente. Mas quando eles ensinavam, o contexto era de julgamento. É isso que a gente vai ver em Isaías capítulo 6, né? Quando Deus manda, vai lá e eu quero que esse povo olhe, mas não veja, ouça, mas não escute. Já era realmente o último estágio, né? Deus fazendo com que eles executassem ou previssem os juízos que Deus estava trazendo sobre eles. Tá? Então nós temos aí 3 funções, pelo menos, né? Porta-voz, vidente e professor da lei e da justiça. Isso que acontece quando a gente encontra os profetas agindo, né? Ensinando também. Eu queria traçar aqui algumas diferenças entre os profetas e sacerdotes, já que os sacerdotes também tinham algumas das funções que os profetas faziam. Elas são diferentes quanto ao chamado. Olha que os sacerdotes eles eram chamados segundo a descendência de Arão, ou seja, era uma linhagem humana, né? Já tinha uma descendência escolhida para isso. Os profetas eram chamados individualmente. Jeremias, por exemplo, né? Desde antes do ventre, né? No ventre, eu já tinha colocado você como profeta entre as nações. É diferente quanto ao cargo. Os profetas eram representantes de Deus diante do povo.
os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. Olha que diferença, né? O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. E o sacerdote fazia o contrário, levava a mensagem do homem para Deus. Né? Existia o pecado, então alguém pecou. Então eu tenho que levar uma ovelha lá, fazer uma oferta de holocausto, está bem dito lá no livro de Levítico. E o sacerdote o que é que fazia? Pegava essa oferta e levava até Deus. Então era um portador, digamos assim, da mensagem de arrependimento que os homens queriam obter, de arrependimento a partir do ponto que os homens queriam obter perdão diante de Deus. É diferente quanto à obra. Os profetas eles focam mais na justiça espiritual e a purificação do coração, enquanto que os sacerdotes eles se preocupam mais com a parte ritualística, né, do sistema religioso da aliança. E aqui eu quero fazer um parêntese. O que os profetas criticaram, gente, era um mero ritual. Não quer dizer que o ritual era totalmente desprezível ou que Deus não fazia diferença do ritual. A gente encontra, inclusive, na Bíblia, quando, lá no capítulo 10 de Levítico também, Nadab e Abiú acendem fogo estranho diante de Deus, eles são mortos. Então, o que os profetas criticam era a forma sem o conteúdo. Então, ter a forma sem o conteúdo não adianta de nada. Mas a forma como Deus preconizou, como Ele instituiu que as coisas fossem feitas, era importante também. Os sacerdotes cuidavam da forma, né, mas os profetas geralmente atacavam exatamente a falta de conteúdo. Os sacerdotes precisavam se preocupar com o conteúdo e também com a forma, tá bom? Mas geralmente os profetas surgiam exatamente porque isso não acontecia. É só lembrar, por exemplo, né, aquela passagem lá de Samuel que a gente viu, que ele falando com Saul, né? Melhor obedecer do que o sacrificar. Deus ele é misericordioso, mas ele prefere que a gente obedeça do que a gente peque. Então é melhor obedecer, é melhor reter o conteúdo, evitar pecar, se desviar do mal, do que sacrificar. Mas se acontecer, existe um sistema que ele instituiu para que nós sejamos perdoados. Né? Eu estou falando aqui no contexto do Antigo Testamento. Então existem essas diferenças. E agora nós vamos entrar na mensagem dos profetas de forma geral. A mensagem poderia ter um significado maior ou adicional. A gente nem sempre vai conseguir esgotar esses significados, né? Mas ela pode ter uma mensagem maior ou adicional. Por quê? Porque embora ela seja dada para aquela época, nós vemos inclusive os escritores do Novo Testamento falando que coisas que foram ditas naquela época foram cumpridas. Então, para aquele pessoal ali, aquela mensagem também serviu, mas elas transbordavam, elas possuíam projeções que atingiam inclusive a época de Jesus e atingem a nossa hoje. Mas as mensagens eram pelo menos de 4 características. De acusação, descrevendo a ofensa do povo, por exemplo, né, a idolatria, a injustiça social, o adultério, a infidelidade no casamento, o divórcio. Né? Nós vamos ver a descrição da ofensa ou a negligência do serviço, da adoração a Deus. Nós vamos ver a mensagem de julgamento, né, que é a descrição do futuro castigo, como Deus trataria aquilo. A instrução, como eles devem agir. Lembre que a gente está tratando aqui que, embora seja tarefa dos sacerdotes, os profetas também executaram, em algum sentido, esse papel também de ensinar. E a consequência ou esperança, né? O que é que vai, de fato, acontecer ou como as coisas serão restauradas, né? A afirmação de esperança ou de livramento futuro, né? A consequência, né? ou a finalidade, como o curso da história vai caminhar. E os temas que geralmente eles abordam são políticos, espirituais e socioeconômicos. Poxa, político, socioeconômico e espiritual. Pessoal, os profetas do período clássico aqui principalmente, eles vão abordar questões políticas, espirituais e socioeconômicas. E agora eu vou fazer uma divisão. Os profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles que falaram antes do exílio, né? E aqui eu estou falando principalmente em relação aos 2 exílios que aconteceram, né? O assírio e o babilônico, né? Mas com ênfase maior no período do exílio babilônico. Então nós vamos ver que no período pré-exílico as principais mensagens eram o seguinte: idolatria, ritualismo e injustiça social, apontando para uma questão política, né, de que o reino ia ser
destruído. Os profetas pré-exílicos, nós vamos ver, por exemplo, aqui, eles abordando esse problema da idolatria, ritualismo e justiça social. Vamos comigo lá para Isaías capítulo 1, verso 10. Isaías 1, verso 10, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requeriu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus atos? Isso aqui é uma clara crítica de Isaías ao ritualismo, ao mero ritualismo. Apenas a forma, falta conteúdo. Lá no capítulo 2 do livro de Jeremias, capítulo 2, do verso 2 até o capítulo 3, verso 5, nós vamos encontrar agora uma crítica à idolatria, de como Israel era e em que Israel se tornou. E uma crítica em Miqueias à justiça social. Vamos lá para Miqueias. Pega esse texto aí de Jeremias para você depois dar uma estudada aí sozinho. Mas em Miqueias a gente vai ler aqui, ó, capítulo 3. Vocês comem a carne do meu povo e arrancam a pele deles. Uma clara referência aqui à falta de sabedoria dos governantes e na contínua opressão do povo. Então, os profetas clássicos pré-exílicos, eles acabavam abordando esses temas, né? Políticos, espirituais e socioeconômicos também, né? Abordando a injustiça social. O julgamento seria de natureza política, a instrução para poder resolver o problema da idolatria e da injustiça social. Isso a gente vai encontrar em Jeremias, em Amós e no próprio Miqueias. Nós vemos também eles instruindo o povo dessa forma. Já que a gente está em Miqueias, vamos para Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias aqui instruindo o que é que Deus pede do homem, que ele faça o que é bom, que pratique a justiça, ama a benignidade e ande humildemente com Deus. Já os profetas pós-exílicos, eles vão atuar num problema que acontece de forma generalizada no povo, que é não dar a honra devida a Deus. Vamos lá para Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro da Bíblia. Muito provavelmente aqui a gente vai ver uma negligência do povo em relação à honra do próprio Deus. Malaquias capítulo 1, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. A forma como o povo estava adorando a Deus era tão negligente que era como se estivesse profanando o próprio altar do holocausto, o lugar onde Deus deveria ali se encontrar com seu povo e lhe perdoar. Então, as interpretações das crises dessa época, elas não têm agora uma ideia, diferentemente do período pré-exílico, de julgamento, né? Mas as crises, né, digamos, a assolação da fome, do jugo dos outros povos, nos profetas pós-exílicos são interpretadas. Eles interpretam as crises contemporâneas e não usam essas crises como projeções do futuro, diferente dos pré-exílicos, que olham para as crises como castigo, como punição pelos erros que Israel cometeu contra o próprio Deus. Então, nós vamos ver isso, né, em Ageu também, quando Ageu estimula o povo a construir o templo, porque as casas do povo estavam construídas, mas a casa de Deus ainda não tinha sido terminada. E nas desonras que o povo fazia, tanto da forma como cultuava, que é o que Malaquias ataca, quanto na negligência de dar aquilo que a lei estipulava que eles deviam dar através do dízimo. Então, gente, nós vemos que a mensagem dos profetas, elas atingem o cerne do problema que assola o povo em um determinado período. Então, é nesse contexto que a gente deve fazer a leitura dos livros proféticos também. Embora eles transbordem, inevitavelmente, para o Novo Testamento,
A mensagem que Deus revela progressivamente é atual nos dias de hoje, porque trazem princípios subjacentes que são eternos, que revelam a moral e a santidade de Deus, mas se aplicam também ao contexto da época. E a leitura dissociada do contexto da época pode fazer com que a gente perca a forma misericordiosa, santa, como Deus está agindo nesse momento da história. E aqui, para finalizar, eu faço apenas duas considerações em relação à previsão e cumprimento. Lembra que eu falei sobre a ideia do vidente, que ela muda um pouco em relação à comparação sobre o conceito atual de vidência? Os profetas que são descritos na Bíblia, eles agem diferentemente da ideia de vidência como a gente vê hoje. Por quê? Porque como a fonte da sua mensagem é um Deus soberano, que conhece, como a gente leu aqui em Isaías, e que declara do início já ao fim, tudo aquilo que eles estão falando não é apenas algo que vai acontecer e que pode mudar. Pelo contrário, em vez de ser uma previsão, é uma ementa. O que é uma ementa? Quando você vai estudar, existe lá a ementa de uma disciplina. Essa ementa diz lá quais são os conteúdos que você deve estudar ao longo do tempo. Então, o que os profetas faziam não era uma previsão, como nós encaramos hoje, uma previsão do tempo. A previsão, às vezes, traz um conceito, ou na sua concepção, traz a ideia de incerteza. É uma previsão, mas não é algo definitivo, não é algo peremptório, não é algo que está já acabado. A ideia de previsão, como a gente conhece, ou de evidência, traz essa ideia de algo incerto. Quando, na verdade, o papel dos profetas, embora eles fizessem declarações acerca do futuro, e essas declarações se cumprissem no tempo, elas, na verdade, eram apenas a explanação, a explicação do programa divino, dos planos de Deus para o seu povo. E isso estava em tela por quê? Porque a ideia não era simplesmente Deus dizer o que ia acontecer para o povo ficar sabendo. Era para que, quando acontecesse, o povo soubesse quem era a causa, que Deus estava fazendo isso e o porquê dele estar fazendo isso. Então, era inclusive um ato didático, porque Deus não fazia as coisas simplesmente, embora ele pudesse fazer, e ele faça de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele determina em acontecer, mas ele didaticamente falava antes para que o povo, quando vivesse, pudesse dizer: realmente pecamos contra o Senhor e isso é obra das suas mãos. Mostra inclusive ele controlando a história. E uma outra coisa que eu queria falar era sobre o cumprimento das profecias. Por que cumprimento? Porque, embora existam relatos que apontem para situações exclusivas sobre que iam acontecer no futuro, nem sempre isso é de fácil entendimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Isaías capítulo 11, verso 16. Lá para Isaías. Isaías capítulo 11, verso 16, vai trazer uma ideia de que o povo do norte, que foi levado cativo, poderia voltar da Síria, a exemplo do que aconteceu no Êxodo. Eles seriam trazidos, né? E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que foi deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Olha só, é uma profecia, né, de algo que Deus vai fazer, só que até hoje, né, o reino dos assírios caiu e até hoje o povo não voltou como aconteceu na época do Egito. Isso revela que houve uma falha na profecia? Não, mas é porque o profeta, quando transmite a mensagem, ele, embora nós não tenhamos a certeza absoluta, mas ele pode falar inclusive sobre circunstâncias e questões detalhadas que sequer ele conhecia a época que ele fez a profecia. Diferentemente de outras situações. Vamos comparar, por exemplo, Isaías 61:1. Continuar aqui no livro de Isaías. E Jesus faz essa releitura no livro de Lucas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Jesus pega essa escritura lá em Lucas capítulo 4 e diz, hoje o que vocês estão vendo aqui se cumpriu. Ele faz uma aplicação específica, que é o que Isaías está mostrando aqui. Ou quando Zacarias diz que Jesus, ou aquele a quem Deus havia escolhido, lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, viria montado em um jumento. Ainda que ele dissesse isso, nós não sabemos ao certo, mas é provável que ele não conhecesse as circunstâncias exatas em que isso iria acontecer. De fato, Deus deu a profecia para eles, mas pela finitude do próprio homem, eles poderiam inclusive nem compreender profunda e perfeitamente para que aquilo de fato serviria. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Zacarias 9:9. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, existe aí uma ideia de que os autores do Antigo Testamento queriam transmitir a mensagem. Suas obras demonstram pouco interesse em identificar seu cumprimento específico. Em contraste, já os autores do Novo Testamento falam especificamente do cumprimento, em vez de falar objetivamente sobre a mensagem do que o autor estava tratando. Você vai ver, por exemplo, quando Jesus nasce de uma virgem, né? O autor de Mateus diz assim, para se cumprir o que estava escrito. Mas ele não leva em consideração qual era a mensagem, em que contexto a mensagem que Isaías estava falando, aquilo foi dito. Ele pegou apenas uma citação do livro de Isaías e a aplicou. Ou seja, não quer dizer que Isaías soubesse as circunstâncias exatas em que aquilo ia acontecer, mas ele falou inspirado, e os autores inspirados no Novo Testamento identificaram que aquilo ali se tratava exatamente de Jesus. O Antigo Testamento não é usado como algo indutivo para a messianidade de Jesus. A própria existência de Jesus, seus milagres, tudo que ele fez já era uma indução, já era uma ideia de que ele é o Messias. O Antigo Testamento é usado como dedução. Olha, ele é o Messias. Sabe por que ele é o Messias? Porque isso e isso foi dito acerca do Messias. Então eu deduzo que ele é o Messias. Mas aquilo que me leva a crer que ele era o Messias, o próprio Jesus já fazia, que eram as obras que ele praticava entre o povo. Então o que é que eu quero dizer com isso? É que as diversas situações adequadas que surgiriam de uma afirmação profética não podiam ser consideradas parte da intenção do profeta. Por exemplo, Jesus entrou lá no jumento e ia ter o pessoal gritando, Hosana, Hosana, Hosana. Pode ser que o profeta nem tivesse conhecimento dessa circunstância específica, mas ele profetizou de que Jesus entraria montado num jumento. E isso foi aplicado quando Jesus entrou naquela cidade, para mostrar que ele de fato cumpriu a Escritura. Consequentemente, os profetas não teriam considerado um método falho as correlações que os autores do Novo Testamento fariam. Né? Não, eles pegaram então um texto fora de contexto e aplicaram a Jesus, é isso que você está dizendo? Não, porque embora os profetas não conhecessem a situação específica, eles poderiam não conhecer simplesmente porque eles não tinham condições de perceber o plano divino sendo desenrolado através das palavras que eles estavam falando para aquela época. Você percebe? E muitas vezes o que os profetas falavam, mesmo que para uma época futura, eles poderiam não entender perfeitamente, porque a revelação era progressiva e não foi só um homem que Deus revelou, foi a vários profetas, né? O Antigo Testamento levou aí em torno de 1000 anos e vários autores escreveram, né? Vários autores deram contribuição dentro dessas questões de revelação, e era impossível que todos conhecessem todas as circunstâncias que Deus tinha preparado para que as coisas acontecessem. Então, embora eles tivessem uma ideia, é muito provável que eles não conhecessem, salvo alguns casos específicos, é pouco provável que eles não conhecessem, que eles conhecessem as exatas especificidades daqueles momentos. E é por isso que os autores do Novo Testamento fazem essa interpretação à luz dos acontecimentos que eles vivem. Ou seja, eles fazem uma interpretação que não era possível por conta da limitação dos próprios profetas enquanto seres humanos, que não poderiam compreender ou perscrutar perfeitamente a obra divina sendo desenrolada na história. Então, dotados de inspiração, esses autores do Novo Testamento fizeram correlações confiáveis e adequadas, que os profetas não anteciparam, embora maiores revelações fossem esperadas. O que eu quero dizer com isso? É que esses autores inspirados, eles podem aplicar as profecias de maneira correta. E lembra daquilo que eu falei, da gente às vezes conjecturar as coisas? Essas conjecturas acontecem exatamente porque nós não temos
a condição que os autores do Novo Testamento tinham de serem inspirados na acepção do termo do Novo Testamento para identificar perfeitamente o que é dito acerca das profecias e que vai acontecer. E existem profecias no Novo Testamento. Tem um livro específico para isso, que é o livro do Apocalipse, mas nós vemos, por exemplo, Paulo falando sobre isso em Coríntios, em Tessalonicenses, e Pedro também falando sobre isso, sobre a época vindoura, mas nós não temos como, porque nós, né, e talvez até eles mesmos, embora falassem sobre isso, não conheceriam as circunstâncias exatas em que isso ia acontecer, apenas falavam daquilo que Deus os dava. E isso é importante, pessoal, porque nós temos que entender as profecias segundo o cumprimento que Deus dá e não segundo o entendimento que nós queremos dar a essas profecias. E para finalizar, eu queria apenas deixar uma comparação, né, fazer algumas aplicações. O estudo dos profetas vai nos ajudar, inclusive, a entender o movimento, muitas vezes chamado de profético, de alguns segmentos evangélicos. E embora exista aí uma divisão, né, entre aqueles que defendem que alguns dons cessaram, outros não, eu particularmente sou continuista, eu acredito na continuidade dos dons. Uma coisa que é importante a gente falar sobre essa questão de profecias é que é o seguinte: as profecias que podem ser ditas nos dias de hoje, elas jamais vão ter autoridade canônica. O que é isso? Elas não vão ter o mesmo valor das escrituras sagradas. Então, o que é dito em forma de profecia, né, alguém diz assim que foi uma profecia, jamais o que foi dito tem condição de ter a mesma autoridade da escritura. Não pode criar nenhuma nova obrigação ou contraditar qualquer obrigação ou não obrigação que não exista na escritura. Embora possa ser revelada, como Ágabo fez em relação a Paulo, né, sobre o que Paulo ia passar pelo nome de Jesus, as profecias do Novo Testamento elas não estavam em pé de igualdade com as escrituras. Esses profetas que nós falamos aqui, a autoridade deles aqui é escriturística, é o próprio Deus falando para que todos entendam e todos extraiam princípios subjacentes à mensagem. Mas as profecias que porventura aconteçam, elas jamais vão suplantar ou sobrepujar as escrituras. Portanto, tudo aquilo que nós escutamos e ouvimos devem ser filtradas pelo crivo da escritura sagrada. Precisamos ter cuidado para não agirmos nos extremos, nem desacreditarmos totalmente e também não aceitarmos tudo como se tudo fosse simplesmente uma mensagem de Deus. Precisamos ser feitos bereanos e ver se aquilo está de fato conforme a Escritura. E entender que muitas vezes a própria pregação do Evangelho já é um ato profético em si, porque quando o pregador fala, quando ele está expondo a Escritura, ele está falando do que Deus quer fazer na vida das pessoas. E ele executa isso na vida das pessoas através do seu Espírito Santo. Bom, é isso. Espero que você aprecie. Deus te abençoe. A gente se vê na próxima quinta-feira para estudarmos sobre o profeta Isaías. Tchau, tchau.